Olá, eu sou Marisa Toledo, agente cultural e pianista, e este é um podcast da Agência Cultural Aquele Trio. E se hoje a gente falasse sobre censura, você me ouviria? Vem comigo! Censura é um assunto polêmico e controverso. Polêmico porque mexe inevitavelmente com nossas preferências pessoais e com a mania de controle que o ser humano tem. Controverso porque há muita confusão sobre isso, mesmo. Confusão moral e estética. Deixa eu colocar meu ponto de vista. Censura pode acontecer em vários âmbitos. Censura sobre a imprensa, sobre as ações de um filho, sobre uma obra de arte. Então eu fui buscar no dicionário a definição que se aplica à cultura e encontrei assim: censura, restrição, alteração ou proibição imposta às obras que são submetidas a um exame oficial, sendo este definido por preceitos morais, religiosos ou políticos. Censura é diferente de indicação etária, sabe? Quando a gente vai assistir um filme e diz que é a classificação 16 anos, então vamos fazer essa diferença. Vamos ver se eu consigo traduzir em palavras aqui o que eu penso sobre o tema e os seus desdobramentos. Já falamos num podcast anterior, e se você ainda não ouviu, vai lá que vale a pena, falamos sobre a função da arte na vida deste planetinha que habitamos. E ficou subentendido lá que a liberdade dos criadores das obras de arte, dos compositores musicais, dos escritores de literaturas diversas, dos atores e atrizes e performers e clowns e bailarinos e coreógrafos, nossa, a lista não acaba. Que essa liberdade é condição sine qua non, expressão que vem do latim e significa literalmente sem a qual, indispensável, é a condição sine qua non para que a manifestação artística aconteça genuinamente. Ou não é expressão, é fingimento. Acontece que o planetinha que habitamos é heterogêneo pacas. O que é considerado certo num lugar pode parecer errado em outro, e vice-versa. Estou falando de costumes sociais mesmo, quer ver? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu conheci a cidade de Barcelona. Isso já faz bastante tempo. Mas a sensação de estar pela primeira vez na Espanha era maravilhosa. Aliás, viajar tem esse poder, né? De nos fazer mergulhar assim, em outro ambiente, onde as regras são diferentes, regras de sociabilidade, de costumes. Você tem que procurar saber, né? Quando você chega num lugar, como é que eles se cumprimentam, se é com toque, se é sem toque, se eles interagem bem com estranhos, no caso eu. Se aceitam conversar com você em uma língua intermediária, como o inglês, por exemplo. Entre outras cositas más, né? Como o funcionamento dos pontos turísticos, comércio local, enfim. Pois então, lá me surpreendi com o fato de que a cidade para todos os dias do meio-dia às 4 da tarde. Sim, fecham as lojas, as ruas ficam desertas. Parece um domingo de tarde. Por quê? Porque lá é cultural a siesta. Todos vão dormir em plena luz do dia. E isso não está errado, não é estranho para eles. Aí, depois da siesta, todos voltam a trabalhar e vão até mais tarde da noite. Claro, eu estou falando da Barcelona pré-Covid, né? Vocês me entendem. Aí, então, para enriquecer ainda mais minha vivência Catalunha, na praia de lá eu fui tomar um solzinho. Embora eu não tivesse roupa de banho na ocasião, havia várias pessoas com roupas comuns, sentadas numa cadeira na areia ou numa canga estendida por ali, como num piquenique, bem normal por lá. Mas uma certa cena insólita me marcou naquele momento. Uma família tomava sol e banho de mar com todas as mulheres fazendo topless. Eu digo todas, a filha, a mãe e a avó, que aparentava ter mais de 70 anos. Corpos comuns, corpos não ideais. E ninguém na praia parecia se incomodar nem de longe com isso. Cultural. Não foi errado, nem feio, nem estranho para eles. Tenho certeza que você também tem na sua experiência situações que poderiam servir de exemplo como essa. Ou até mais chocantes, né? Aquelas, por exemplo, que envolvem religiões, ou que envolvem o tratamento dado às mulheres por determinadas culturas, por exemplo, né?
Então eu pergunto, tá certo ou tá errado? Tipo, isso é aceitável? Ou deve ser coibido por algum poder instituído? Por alguém que manda? E quando a gente olha para diferentes épocas? E aí pode ser no mesmo país, sem precisar viajar. A gente vê outras situações estapafúrdias. Tipo, falar bunda quando eu era pequena era considerado palavrão. E se olharmos de um século para outro, então? Quantos costumes são, com o passar do tempo, adotados ou aceitos como razoáveis, quando anteriormente eram considerados esquisitos e evitáveis? Pois é, o que eu quero dizer é que o referencial de certo e errado, adequado e inadequado, confortável e desconfortável, muda de lugar para lugar, de época para época, e que o ser humano insiste em querer enquadrar o outro. É um julgamento, uma delimitação dada de uma pessoa para outra, de acordo com o ponto de vista da primeira. Entende onde eu quero chegar? Quando eu, individualmente, ou nós, como coletivo, ou os nossos representantes governamentais, decidem o que é que o outro pode assistir, ouvir, participar, admirar, apoiar ou promover, eu incorro no erro da privação da liberdade de expressão que é garantida por lei. Além de impor a minha estética ou conceito do que é que merece ou pode ser fruído, né? Então vou usar mais um exemplo aqui. Um exemplo que para mim foi chocante agora no século XXI. Aquela exposição de arte que aconteceu num espaço cultural de um banco privado e que chocou a sociedade brasileira alguns poucos anos atrás, porque tinha um nu masculino ao vivo e uma criança que estava presente e que interagiu. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni. Ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir. Ela tá pra qualquer maldita Geni. Um dia surgiu brilhante. Gente, esse assunto já desgastou, concordo, mas permanece atual. Aquelas mentes que defenderam a censura da exposição estão aqui, perto da gente. Eu sempre digo, em defesa da liberdade de expressão do artista e da liberdade de escolha por parte do público, que a criança só estava ali porque seus pais pagaram para ela entrar. Era um evento fechado, com cobrança de ingresso. E que o nu chocou muito a opinião pública porque era masculino, porque se fosse feminino não teria tido a mesma repulsa social. Em exposições como essa, assim como em peças de teatro e filmes, para mim, vale a classificação etária. O produtor cultural declara que aquele evento é indicado para maiores de tantos anos e isso fica publicado num aviso, numa plaquinha ou no começo do filme. Acho isso educativo, respeitoso e não tolhe a liberdade artística. E cada um pode escolher assistir ou não. Agora eu pergunto, por que a expressão do outro me incomoda tanto? Não é curioso? Se algo não me atrai, simplesmente não serve para mim. Por que o que o outro escolhe me incomoda? Quantas pinturas, esculturas, músicas, performances, livros, fotografias já causaram escândalo na história? E causaram por quê? Na minha opinião, é porque essas obras tocam num ponto nevrálgico do coletivo daquele momento. Algum assunto mal resolvido, algum tabu, algum ponto de vista de cunho moral, muitas vezes de falso moral, ou religioso. Então, eu defendo que quem se sente ofendido, incomodado, não preparado ou escandalizado com alguma arte, não deve fruir esse tipo de arte. Simples assim. Só não se pode proibir que outras pessoas o façam. É como obrigar a todas as diferentes religiões a fazerem oferenda a Iemanjá ou a comemorarem o Natal. Descabido, não? Cada um com a sua fé e cada um com a sua arte. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou. Na época da ditadura militar brasileira, não essa que vivemos, é a de 64 que eu tô falando, tá? A censura era lei. E muitas peças e músicas e textos foram censurados, oficialmente. A peça de teatro Roda Viva
de José Celso Martinez com músicas de Chico Buarque foi um desses casos. Foi um caso extremo, é vero. Houve violência física contra o elenco em São Paulo e em Porto Alegre, reflexo daquela mentalidade extremista. A peça era chocante, sim, de estética confrontadora. Em determinado momento, os atores rasgavam com os dentes um pedaço de fígado de gado cru e o sangue espirrava na plateia, tipo. Eu não sei se eu, Marisa, hoje, em 2021, conseguiria estar presente numa sessão dessa peça. Mas isso não me dá o direito de dizer que você não pode ir. Sou muito fã do Chico. Aliás, em 2015 escrevi um livro sobre ele e essa coisa da censura toda. Bom, hoje a lei da censura não está mais em vigor. A nossa Constituição de 1988, no seu artigo 5º, inciso 9, diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Também a Constituição garante liberdade de culto e religião, como garante a propriedade privada, quando enuncia a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, povo, sim às liberdades de expressão do público e também do artista. Sim ao direito de escolher qual peça de teatro ou filme eu quero assistir ou qual livro eu quero ler. Não ao julgamento alheio, que define o que é bom para quem quer que seja. Não às referências de visões estreitas e parciais de juízo de valor. Há manifestações artístico-culturais boas e ruins, de estética apurada ou cafonas, bem feitas ou mal feitas. Cabe a cada um o seu próprio processo de reflexão sobre cada uma delas e cabe ao poder público a educação para a criação de um pensamento crítico individual e coletivo. Aliás, é bem para evitar que a população pense e forme opinião própria que governos totalitários adoram uma censura, não é não? O tempo rodou num instante, nas voltas do meu